você? Tá bebendo água ou tá tomando veneno? Você decide. Nosso vídeo de hoje vai falar de um comportamento milenar que as pessoas praticam, mas praticam de forma inconsciente. Elas não sabem que estão tomando gotas ou de felicidade ou de veneno. E já vou te explicar o porquê que eu estou te falando isso. O nosso corpo, ele tem 75% de água. Isso já é comprovado cientificamente. E o que acontece? Quando tomamos água vibrando em escassez, medo, raiva, ódio e esses sentimentos negativos que fazem a nossa vibração abaixar, e muitas das vezes você está aí se perguntando o que é vibração, porque tem gente que não sabe. E eu vou te explicar. Vibração nada mais é do que o seu sentimento. O que você está sentindo aí? O que está batendo forte no seu coração? Você está alegre? Você está triste? Você está com raiva? Você está preocupado? Qual é o sentimento que você está tendo agora, nesse momento? Essa é a sua vibração. Mas o que acontece? Muitas pessoas têm essa prática de beber água vibrando em sentimentos ruins. E é por isso que você está potencializando coisas ruins na sua vida sem saber. Isso aqui é uma prática de ancoragem. E ancoragem é o quê? Quando você usa afirmações ou sentimentos a algo. Então, o que acontece? O nosso subconsciente já sabe o que é beber água, né? Você já aprendeu essa prática. Quando a mãe está ensinando o bebezinho ali a segurar o copo, a segurar a mamadeira e começar a tomar o alimento ali, né, com as próprias mãos, ela está criando aquele mecanismo e com aquele passo a passo, todo dia a mãe treinando, a criança vai se acostumando e ela aprende a pegar, né, no copo, na mamadeira, e ela começa a fazer aquilo no automático, sozinho, porque o subconsciente dela já aprendeu como é que faz, como é que segura, como é que vira o copo, né, ou a mamadeira, seja lá o que for. E o que acontece? Esse sentimento já está o quê? Internalizado no seu subconsciente. Esse comportamento já está internalizado no seu subconsciente. Mas aí o que acontece? O que tem a ver a água, o copo e enfim. Vou explicar melhor para vocês. Quando você faz essa prática usando água, você tem que entender que essa água, ela vai para o seu corpo, ela se espalha no seu corpo. E a água, dependendo do que você emana para ela aqui, é isso que você está internalizando no seu corpo. Porque a água, ela vai fazer parte da sua corrente sanguínea e ela vai te dar resultados disso aqui. Você entendeu? Então, por isso que temos que ter muito cuidado quando a gente está bebendo água, porque a gente está ancorando o nosso sentimento com beber água. Então, quando eu estou no sentimento de alegria, eu estou bebendo água, mas eu estou aqui no sentimento de alegria. Eu estou bebendo água, eu já sei como é que bebe água, já é algo automático, eu estou bebendo. E eu estou naquela vibração negativa. O que eu estou fazendo? Dando comandos para as minhas células que eu quero mais disso aqui que está internalizado na água. E é o que? Sentimentos negativos. Mas quando eu estou vivendo o meu momento presente, por isso que é muito importante você viver cada segundo da sua vida, porque a gente tem essa questão do nosso subconsciente de trabalhar no piloto automático para a gente. Mas quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo naquele exato momento, um exemplo, eu venho beber água, eu paro para pensar, eu estou bebendo água agora, isso é algo importante. E às vezes a gente não dá valor a isso. Mas beber água é um ato importante e é um ato, uma prática que pode mudar a sua vida, mudar as suas células. Quando você, um exemplo, você está com uma dor de cabeça, experimenta, faz esse teste. Você está com uma dor de cabeça. E aí você bebe água e você coloca ali um lembretezinho. Beber água ancorando. Aí você vai se lembrar. Aí você bebe água e vai afirmando no seu subconsciente: eu sou saudável, eu tenho saúde, eu estou muito bem agora. Afirma, faz essa afirmação no presente. Você vai ver quando você começa a beber água e você ancora com esse comportamento de estar engolindo, né?
O que você está emanando para o seu cérebro, enviando para o seu cérebro comandos de saúde e prosperidade. E de prosperidade, enfim. Daqui a pouco eu vou explicar essa parte da prosperidade. Mas quando você está emanando essa vibração de saúde para a água, qual é o comando que você está dando para as suas células ao beber essa água? Que você é saudável. E o que acontece? As suas células começam a trabalhar para isso. Gente, é muito surreal, mas acontece. Vou dar um exemplo para vocês, que isso é uma prática que acontece há muito tempo. Eu vi minha mãe fazer isso por muitos e muitos tempos, mas talvez tenha sido assim, por motivação de outra pessoa, e ela não tinha noção do que ela estava fazendo naquele momento. E não só ela, como eu já vi várias outras pessoas fazerem também. O quê? Antigamente, né, tinha aqueles programas de rádio e as nossas mães, nossas avós, que foi criada aí nessa cultura religiosa, vai saber do que eu estou falando. O quê? Tinha os programas de rádio, tinha aquele momento da oração. E o que os pastores, os padres pediam? Coloca um copo de água em cima da televisão. Pesa da televisão na frente, em cima do rádio. E aí, o que acontece? Eles diziam, a sua água está abençoada, agora bebe, dá para uma pessoa que está doente. Gente, e é verdade. Porque o que você emana para a sua água ou para o líquido que você está bebendo, isso vai levar comandos para as suas células. É algo automatizado que você está fazendo. E isso é muito poderoso. Então você tem que ter muito cuidado com o sentimento que quando você está bebendo alguma coisa, qual é o sentimento, qual é a vibração que você está tendo nesse momento? De alegria, de paz, de prosperidade, de avanço ou de medo, procrastinação, dúvida? Então, eu tenho muito esse start, né, de estar muito ligada no que eu estou fazendo, principalmente agora que eu estou nessa evolução de mente, nessa mudança de comportamento, né. O que? Sempre quando eu estou bebendo água, eu sempre estou trazendo isso à minha memória, porque não vou dizer que não é fácil, é desafiador. Quando a gente não tem esse comportamento e começa a praticar, é desafiador, mas não é impossível. Começa, coloca um lembretezinho. Se vocês olharem, tem garrafas que vendem aí nesses sites, em lojas, que tem ali, né? Água é saúde, água é vida. Coloca um lembretezinho no seu copo de água, coloca um lembretezinho ali na sua garrafinha, para você lembrar de co-criar. Quando você bebe água, pensando em algo bom, afirmando algo positivo, você está co-criando para a sua realidade. Entendeu? Porque, olhe bem, é tudo a sua crença, depende muito da sua crença. É como eu dei o exemplo aqui agora. Quando os padres e pastores pediam para a pessoa colocar o copo de água ali, né, na frente do som, em cima da televisão, para você começar a ouvir a pregação, a oração e aquela água está abençoada, você crê nisso, então as suas células creem no que você pensa, no que você fala. E aí é dado um comando, a sua crença, ela dá um comando para você, para as suas células. Então, se eu estou falando isso aqui para você, você falar assim, isso é besteira, eu não acredito não, realmente não vai funcionar com você, porque vai depender da sua crença. Mas se você tem fé, crê, coloca, faz, experimenta. Igual eu falei aqui agora, tá com dor de cabeça, alguma coisa, sentindo alguma coisa assim? Experimenta, bebe água, afirmando para você, eu sou saudável, eu tenho saúde, e você vai ver como você vai ter um resultado espetacular. Mas tudo é aquela coisa, gente, a consistência, porque tem pessoas que vivem em um caos de mente fora do normal. E aí ela quer em uma prática só que a vida dela muda. Não, gente. Isso aqui é uma constância. Se você vai fazendo, a sua mente se acostuma com aquele comportamento. As suas células começam a se acostumar com aquilo. E aí você vai fazer até de olho fechado. Porque olha bem, quando você acostumar o seu subconsciente de que beber água você está bebendo saúde, prosperidade, riqueza, alegria e essas coisas, o que vai acontecer? Você não vai chegar um tempo que você não vai nem precisar mais fazer isso. Por quê? Porque o seu subconsciente já vai ancorar. Beber água significa beber saúde.
Você pode até afirmar assim, ó, porque eu também já fiz essa prática logo quando eu comecei a aprender sobre isso, eu comecei a falar, eu estou bebendo saúde, eu estou bebendo conquistas, porque o que que acontece? Você começa a afirmar e cada palavra dessa que você está afirmando tem um significado. Então você só está ancorando. Gente, realmente a minha vida começou a mudar aos poucos, por quê? Porque eu vivia em um sistema de crenças limitantes, de crenças antigas dos meus familiares, dos meus antepassados. E aí eu fui mudando, a gente vai mudando aos poucos. E quando você vê, você já está em um patamar tão elevado que você fala assim, nossa, olha como eu mudei. Só que a mudança é gradativa e tudo vai depender também do seu nível de fé. Quanto mais você experimenta, quanto mais você faz, quanto mais você pratica, vai aumentando a sua fé. E aí seu subconsciente absorve mais rápido. Mas se você faz hoje e amanhã você esquece de fazer, o seu subconsciente também vai esquecer. Gente, tem uma frase que a gente usa muito no tempo da política, né? É quando dizem que os políticos só pegam na mão das pessoas quando em época de campanha, que os políticos aprontam e as pessoas esquecem, né? Porque fala assim, brasileiro é muito esquecido. Não é só os brasileiros não, o nosso subconsciente esquece. Se você não estiver praticando ali o tempo todo, você acaba esquecendo mesmo. Então, põe em prática, começa a praticar que você vai ver como as coisas vão mudar. E anota, eu começava a anotar, tá? Eu sempre fui de anotar tudo. E eu anotava, fazendo essa prática tal dia, assim, assim. E aí eu determinava uma data para observar o comportamento, o que foi que mudou. E eu comecei a obter mudanças e resultados praticando e anotando as minhas práticas e anotando as datas que eu estava começando as minhas práticas. E realmente a chave virou, tá bom? Nos sigam, dê seu like, comente, tirem suas dúvidas, porque eu estou aqui para ajudar vocês, pegar na mão de vocês e ajudar vocês a abrir essa porta do seu inconsciente e entender que você tem tudo nas mãos para mudar de vida. Você não precisa de mais nada. É só você e a sua mente. E a sua mente, quando eu falo a sua mente, é o Deus, porque como eu sempre falo aqui, Deus é o nosso subconsciente, Deus é o nosso consciente, bem ativo na nossa vida, só que a gente tem que aprender a silenciar e aprender a ouvir a voz do todo, a ouvir a voz universal, que é a voz de Deus, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus e nos siga para mais vídeos e mais dicas, mais informações que vão fazer a sua mente expandir.